o princípio invisível que molda tudo. Existe um poder silencioso que move o universo e governa todos os destinos. Esse poder não pode ser visto, medido ou pesado, mas é mais real que o chão sob seus pés. Eu o chamo de fé. A fé é a substância invisível que transforma o pensamento em realidade, o sonho em matéria, o desejo em conquista. Tudo o que o homem cria começa na mente, e a fé é a ponte que liga o invisível ao visível. É através dela que você ordena a vida. Faça-se, e ela obedece. Muitos oram pedindo bênçãos, mas poucos creem de fato que já as possuem. A fé verdadeira não espera ver para crer, ela crê. E por isso ouvir, ela é a certeza daquilo que ainda não existe aos olhos, mas já é real no espírito. Quando você acredita, todo o universo se move em silêncio para dar forma ao seu pensamento. A fé é o primeiro ato de criação. É Deus operando dentro de você. Comente abaixo. Você acredita que a fé tem poder para mudar sua realidade? Siga o canal Segredo do Rio para aprender a usar esse poder em sua vida. Mente como instrumento divinoa. Mente humana é o altar onde o divino se manifesta. Quando você pensa, não está apenas produzindo ideias, está moldando forças invisíveis que obedecem à intensidade da sua fé. Cada pensamento sustentado com convicção é uma semente plantada no solo do universo. E o que você semeia com fé, inevitavelmente, floresce. Mas é preciso compreender: a mente sozinha é limitada. A fé a conecta ao poder de Deus. Quando a razão duvida, a fé insiste. Quando o medo grita, a fé sussurra: confie. E é nesse instante que o impossível começa a se mover. Nenhum obstáculo pode resistir a um espírito que acredita com pureza e persistência. Os grandes homens e mulheres que transformaram o mundo tinham um ponto em comum: criam antes de ver. Eles enxergavam com os olhos da alma. Sabiam que a realidade visível é apenas o reflexo do invisível. A fé não pede provas, ela as cria. Quando você acredita, Deus trabalha silenciosamente em seu favor, organizando pessoas, circunstâncias e caminhos que o conduzem exatamente onde você deve estar. Diálogo entre você e o divino. A fé é a linguagem com que o homem fala com Deus. Não são as palavras que movem o Criador, mas a vibração que nasce da crença absoluta. Quando você se conecta à fé, algo maior começa a agir em silêncio, traduzindo seus pensamentos em realidade. Nesse estado, você deixa de pedir e começa a receber. Deixa de duvidar e começa a agradecer. O universo entende a vibração da fé. Ele responde ao sentimento de certeza, não ao desejo ansioso. Por isso, quem ora com medo não cria, apenas reforça o próprio medo. Mas quem ora com fé já possui o que pede, mesmo que ainda não veja. Essa é a chave que abre todas as portas. Você e Deus são co-criadores. Ele fornece a energia, e você dá forma a ela através da fé. Cada pensamento é uma instrução enviada ao campo divino, e esse campo sempre responde. Se você acredita em escassez, ela virá. Se acredita em abundância, ela também virá. A fé não é uma esperança distante, é uma decisão presente. Quando você decide crer, o universo começa a obedecer. A frequência da fé e a ciência da mente, a ciência moderna, começa a confirmar aquilo que os sábios sempre souberam. A fé altera a realidade porque muda o estado da mente. Pesquisas sobre o poder da crença mostram que o cérebro não distingue o que é vivido do que é intensamente imaginado. Quando você acredita, seu corpo, suas emoções e sua energia vibram como se o resultado já existisse. E essa vibração é uma ordem enviada ao campo invisível que nos cerca. Tudo é energia, e energia responde à frequência. A fé é uma frequência elevada, capaz de sintonizar sua mente com as forças criativas do universo. Quando você duvida, cria interferência. Quando crack emite um sinal limpo e coerente. A filosofia antiga chamava isso de lei da correspondência. O que está dentro se manifesta fora. A fé é o ajuste interno que reorganiza o mundo externo. Não é mágica, é coerência entre pensamento, emocal e aka. A verdadeira fé é ciência em movimento. A mente humana operando em harmonia com a mente divina. O C código invisível que molda o mundo. A fé é mais do que emoção ou crença cega. Ela é uma frequência de consciência. Quando você acredita com profundidade, ativa regiões do cérebro ligadas à criatividade, foco e recompensa. A ciência chama isso de coerência neural. A filosofia chama de convicção interior.
a espiritualidade chama de poder divino. Mas todos descrevem o mesmo fenômeno: o momento em que mente e espírito se alinham e tornam o impossível possível. Nenhuma mudança externa acontece antes que algo mude dentro de você. O mundo físico é apenas o espelho das imagens que você mantém na mente com emoção e certeza. Por isso, quando você se mantém firme na fé, mesmo diante da incerteza, está literalmente reprogramando a realidade. A dúvida cria ruído. A fé cria ordem. Quando você aprende a manter seu pensamento estável, a realidade começa a responder com sincronicidades, oportunidades e pessoas certas. É a própria vida dizendo: você está no caminho certo. Comente. Você já viveu algo que parecia coincidência, mas parecia a resposta da sua fé? Siga o canal Segredo do Heal e aprenda a transformar pensamento em poder criador. O cérebro como instrumento da criação cérebro humano é a máquina mais poderosa do universo conhecido. Cada pensamento gera impulsos elétricos e campos magnéticos que influenciam não apenas seu corpo, mas também o ambiente ao seu redor. Quando esses impulsos são sustentados pela fé, eles criam um padrão energético consistente, uma espécie de assinatura vibracional que o universo reconhece. A física quântica sugere que o observador influencia o resultado daquilo que observa. Isso significa que o simples ato de acreditar já modifica o comportamento das partículas no campo quântico. Quando você acredita profundamente em algo, está moldando probabilidades, colapsando possibilidades em realidade. A fé não é apenas um sentimento, é uma instrução energética, é o comando que sua consciência envia ao campo infinito de possibilidades. E quando essa instrução vem acompanhada de emoção genuína e gratidão antecipada, ela se torna irresistível. Por isso, quando a fé é verdadeira, ela dispensa esforço. Você deixa de forçar e começa a fluir. A mente se torna canal de algo maior e a criação passa a acontecer através de você. Não apenas por você, a ponte entre crença e experiência, entre o que você acredita e o que você vive, existe uma ponte invisível chamada consistência mental. A fé não é apenas acreditar uma vez, menos é sustentar o mesmo pensamento, mesmo quando o mundo parece contradizê-lo. É nesse intervalo entre o invisível e o visível que a realidade é moldada. Neurociência mostra que o cérebro se reconstrói de acordo com aquilo em que você acredita. Quando repete um pensamento com emoção e convicção, cria novos caminhos neurais, que geram novos comportamentos, e esses comportamentos novos resultados. Assim, a fé se torna literalmente um processo biológico, mas a fé também é filosófica. Ela exige disciplina mental. A dúvida é natural, porém, a constância é o segredo. A realidade responde àquilo que é mantido, não ao que é desejado por instantes. A cada vez que você escolhe acreditar, apesar das circunstâncias, reforça um novo padrão dentro de si. E quando esse padrão se torna dominante, o mundo externo se reorganiza para refletir sua nova vibração. A fé, portanto, é o elo entre o pensamento e a experiência. É o código que transforma a crença em vida, o campo invisível que responde à sua vibração. Tudo o que existe está imerso em um campo energético que interliga todas as coisas. A ciência o chama de campo quântico. A filosofia antiga o chamava de éter, e os mestres espirituais o reconheciam como a presença divina. A fé é o meio pelo qual você se conecta conscientemente a esse campo e o instrui. Quando seus pensamentos, emoções e intenções vibram em harmonia, o campo responde criando circunstâncias compatíveis. Você atrai o que é semelhante à sua vibração dominante. Não se trata de mágica, mas de ressonância. Frequência atrai frequência. Por isso, cultivar fé não é apenas acreditar, é entrar em estado de coerência. É alinhar o que você pensa com o que sente e o que faz. Quando essa harmonia acontece, você deixa de lutar contra o mundo e começa a fluir com ele. A fé pura não é resistência. Assim, é quando você se torna o canal pelo qual a inteligência divina se manifesta no plano físico. Nesse ponto, tudo o que é necessário começa a chegar de forma natural, e o impossível passa a aparecer apenas questão de tempo. O papel da emoção na criação da realidade é pensar, é criar a estrutura. Sentir é dar vida a ela. A fé não atua apenas no pensamento, mas principalmente na emoção que o acompanha. É a emoção que comunica ao universo o quanto você realmente acredita. Quando você sente como se algo já fosse real, está emitindo o sinal mais poderoso que existe. A ciência da mente mostra
que cada emoção altera a química do corpo e a frequência do coração. Emoções elevadas menos como gratidão, alegria e amor produzem um campo magnético que se expande e influencia o ambiente. Isso é medido, é real. Por isso, a fé genuína está sempre acompanhada de emoção positiva. Quando você finge acreditar, nada acontece. Mas quando sente profundamente a verdade do que afirma, o universo responde. Fé é emoção estável em direção ao propósito. A filosofia ensina que o coração é o centro do homem. A.F. Vivai. É nesse espaço interior que o invisível se transforma em certeza e a certeza em criação. A emoção é a linguagem com que a alma fala a realidade. O hábito de pensar com fé a fé não é um evento, é um hábito mental. Ninguém nasce acreditando plenamente. A fé é cultivada por repetição, por prática e por escolha. A mente, assim como um músculo, se fortalece quando é exercitada na direção certa. E o exercício da fé é simples, pensar no que se quer, com a certeza de que é possível. Até que essa ideia se torne natural. A neurociência confirma que o cérebro se adapta àquilo que repetimos. A filosofia chama isso de autossugestão. E a espiritualidade o reconhece como oração constante. Quando você alimenta pensamentos de confiança, substitui o medo pela convicção. E essa convicção se traduz em ações alinhadas. A fé se manifesta através de pequenos atos de coragem. É agir como se o resultado já fosse garantido, mesmo sem provas visíveis. O universo responde à mente disciplinada, porque nela há coerência entre intenção e comportamento. A fé não pede que você negue a realidade, mas que se torne o autor dela. E isso só acontece quando acreditar deixa de ser um esforço e passa a ser um estado natural do ser. A fé como antídoto contra o medo. Mente humana não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou é movida pela fé, ou é guiada pelo medo. Ambos são forças criadoras, mas produzem resultados opostos. O medo imagina desastres e os atrai. A fé imagina soluções e as manifesta. A diferença está na direção da energia. A neurociência mostra que o medo ativa o sistema de sobrevivência, limitando a criatividade e o raciocínio. Já a fé estimula áreas do cérebro ligadas à visão de futuro e à tomada de decisões. Em outras palavras, a fé expande. O medo contrai. A filosofia ensina que o medo é a sombra da ignorância, menos ele surge quando esquecemos quem realmente somos. A fé, ao contrário, nasce do reconhecimento da nossa origem divina. Quando você entende que existe uma inteligência maior sustentando tudo, a insegurança perde o poder. Substituir o medo pela fé é um treino diário. É decidir que o amor e a confiança guiarão cada escolha, mesmo em meio à incerteza, pois é justamente nas horas sombrias que a luz da fé revela o caminho. O tempo divino e a paciência da fé, a fé verdadeira, não exige pressa, porque entende que tudo acontece no tempo certo. O universo não trabalha segundo o relógio humano, mas de acordo com leis de coerência e maturação. Assim como uma semente não germina antes da hora, suas criações também precisam de tempo para se alinhar às condições ideais. A mente impaciente bloqueia o fluxo criativo. Ela duvida, força, cobra. Mas a mente cheia de fé permanece serena, porque sabe que o resultado já foi decretado no invisível. A física quântica sugere que toda possibilidade já existe. A fé é o que seleciona qual delas se tornará realidade. E essa seleção exige calma, constância e entrega. A filosofia antiga dizia: tudo vem a quem sabe esperar. A paciência é a forma mais elevada de fé, pois demonstra confiança na ordem divina. Quando você entrega o controle, não está desistindo, está permitindo que a inteligência do universo haja de forma mais perfeita do que sua mente conseguiria planejar. O tempo é parte da criação. A fé é o poder que o transforma em milagre. Fé e ação. O equilíbrio do Criador consciente. Muitos acreditam que ter fé é apenas esperar, mas a fé verdadeira age. Ela não é passividade, é confiança em movimento. Quando você acredita de verdade, naturalmente começa a agir de acordo com o que acredita menos, e é nesse ponto que a criação se completa. A ciência chama isso de coerência comportamental. Quando o pensamento, emoção e ação estão alinhados, a mente opera em estado de congruência. A filosofia diria que a fé sem obras é vazia. A espiritualidade ensina que é através das suas ações que Deus manifesta o que você pediu. Cada passo dado com fé
reforça a vibração do propósito. Você começa a perceber que o caminho se forma enquanto caminha. A intuição se intensifica, as oportunidades aparecem e o medo se dissolve. Porque o movimento confirma sua crença. Agir com fé não é tentar controlar o futuro, mas colaborar com ele. É dizer ao universo: eu confio e por isso me movo. E esse movimento, mesmo pequeno, carrega a energia que transforma pensamentos em realidade. A fé como estado permanente de consciência. Quando a fé amadurece, ela deixa de ser uma prática e se torna um estado de ser. Você não precisa mais repetir afirmações ou se convencer, simplesmente sabe. A mente deixa de oscilar entre dúvida e certeza, e a confiança se torna natural, silenciosa, constante. A ciência da mente chama isso de neuroplasticidade consolidada, quando novos caminhos neurais tornam-se padrão. A filosofia chama de sabedoria, a espiritualidade chama de iluminação. É o momento em que a consciência humana se une à consciência divina e passa a criar sem esforço. Nesse estado, você não busca mais provas da fé, evoca-as, vive. Tudo o que acontece é interpretado como parte do processo. A resistência desaparece e o medo se transforma em compreensão. A fé se torna sua identidade. Você acorda com ela, trabalha com ela, decide com ela. É a convicção silenciosa de que está em harmonia com algo muito maior. E essa harmonia se reflete em todas as áreas da vida: saúde, prosperidade, relacionamentos e propósito. A fé, enfim, deixa de ser crença e se torna consciência criadora. Tornar-se o criador. Consciente da própria vida. Agora você entende. A fé é a força que conecta pensamento, emoção e ação ao poder criador do universo. Não é um ato religioso, é uma lei da existência. Tudo o que você acredita com intensidade, sente com emoção e sustenta com ação, torna-se realidade. Essa é a estrutura da criação, revelada por Deus e confirmada pela ciência. A fé é o fio invisível que liga o homem ao divino. Quando você acredita, se torna um canal por onde a inteligência universal pode agir. O impossível começa a parecer natural. E o destino deixa de ser algo que acontece, passa a ser algo que você constrói. Fé é coragem. Fé é foco. Fé é confiança inabalável na ordem perfeita da vida. Ela não elimina os desafios, mas os transforma em degraus para sua evolução. Lembre-se, tudo o que você precisa já existe em potencial. A fé é o código que ativa esse potencial e o traz ao mundo visível. Comente abaixo. Qual parte deste ensinamento mais tocou sua mente e seu espírito? Siga o canal Segredo do Heal e desperte o poder que Deus colocou dentro de você.